O senador Aloysio Nunes será o novo ministro das Relações Exteriores. O tucano foi escolhido por Michel Temer nesta tarde, depois de um almoço extraoficial no Palácio do Planalto. Aloysio vai substituir José Serra, que pediu exoneração em 22 de fevereiro por motivos de saúde. A posse deve ocorrer na segunda-feira, juntamente com Osmar Serralho, que assume o Ministério da Justiça. Eu começo com você, Carlos Andreasa. O que você achou da nomeação aí, a escolha de Aloysio Nunes? Já era meio previsível mesmo, né, Andreasa? Previsível. Antes, porém, eu mando um abraço para o nosso ouvinte Alain Aragão, que hoje completa 40 anos. Parabéns, Alain. Vamos com tudo, meu garoto. Um aplauso pro Alain. Pessoal, eu tenho alguns amigos no Itamaraty, alguns deles em posição graduada, né? Diplomatas importantes. E eles gostavam da indicação do Serra, de ter como ministro, porque o Itamaraty embora tenha quadros de qualidade, corpo técnico de qualidade, era um órgão menor diante do ambiente político de Brasília. Então, a escolha de um político importante, poderoso, influente como Serra, dava peso ao Itamaraty. Então, havia essa incoerência, né? Eles gostariam de ter como chanceler alguém do corpo do Itamaraty, mas eram beneficiados pela presença de um político. Eu acho que a troca não mantém esse padrão. O Aloysio Nunes não tem a força política, o alcance. O Serra foi o candidato a presidente, governador de São Paulo, né? O Aloysio Nunes não mantém, a meu ver, esse status político para o Itamaraty. Ele entra, portanto, simplesmente para a manutenção de uma cota do PSDB. Outra coisa importante a se dizer é o seguinte: essas trocas constantes de chanceler são ruins para o Itamaraty. Não é bom. Porque é muito centralizado na figura do chanceler as relações exteriores. Ele decide quase tudo. É uma espécie de pequeno império ali. Então você troca, e a troca representa vácuo de poder, novas estruturas a serem criadas, novo estilo. E uma coisa que o Brasil precisa e que ia bem na gestão do Serra era a política exterior, a campanha bem sucedida para tirar a Venezuela do Mercosul, o esvaziamento dos países bolivarianos. Não sei se o Aloysio Nunes tem condições e pretende dar sequência a isso. De qualquer maneira, a descontinuidade, que tem sido muito frequente desde o governo Dilma, é ruim para o Itamaraty, isso dito pelos próprios diplomatas. Vera, você tem alguma colocação? Era o nome mais esperado, o Aloysio. Desde a semana passada a gente falou aqui que deveria ser ele mesmo. Chegou a ser cotado também o Zé Aníbal e o Antônio Anastasia, de Minas. 2 outros tucanos, mas o Aloysio sempre foi o nome mais forte, até por ser desses o mais ligado ao próprio Serra, que teve peso na escolha. E o Aécio fez também essa mesura, esse movimento de ouvir o Serra, porque eles atualmente são aliados internos no PSDB. O único problema que pode haver é que o Aloysio Nunes é citado na Lava Jato. Ele tem um outro inquérito que é paralelo à Lava Jato, em curso no Supremo. O relator é o ministro Celso de Mello. Ele corre em sigilo, mas ele foi citado pelo Ricardo Pessoa, da UTC, como tendo recebido recursos não contabilizados na campanha. E há uma chance dele vir a ser citado novamente, porque agora, na delação da Odebrecht, devem entrar obras do governo paulista também. Então, o Temer está colocando alguém que não é a prova de Lava Jato. Ele não é ainda investigado oficialmente, não é indiciado, mas está ali com um inquérito em andamento no Supremo Tribunal Federal. Quanto à política externa, deve mudar muito pouco. Não é uma que esteja havendo mudança toda hora, né? Houve uma mudança porque saiu a Dilma, entrou o Serra, e agora essa mudança agora, eu acho que muda muito pouco. Ele deve manter ipsis literis o que o Serra vinha fazendo em termos de política externa, inclusive o combate aos bolivarianos. Vamos lembrar que o Aloysio teve na Venezuela, naquela época em que os senadores foram impedidos de desembarcar lá para visitar os opositores. Então ele já tem uma atuação nessa área, não é um neófito completo. Ele era da comissão, né? Ele era o presidente da comissão.
Então, e ele também recebeu aquele diplomata quando veio, Elio Ferraço, o boliviano. Então ele tem já uma atuação na área de política externa. Não é uma novidade completa para ele, não. Vai, Madureira, e você? O que você achou da indicação do Aloysio? Eu achei ótima, talvez ele realmente não tenha o mesmo carisma, o mesmo peso político do Zé Serra, mas ele é bastante apetrechado, né? Ele tem todos os requisitos para ser ministro das Relações Exteriores, eu gosto muito dele, e sobretudo porque ele é um reputado antibolivarianista, né? E eu acho que o fato talvez dele não ser um cara de tanto peso como o Serra, ele possa abrir mais espaços ainda para o pessoal de dentro do Itamaraty, de dentro do Ministério das Relações Exteriores, que se tem uma coisa que o Brasil sempre fez direito, foi política externa. Desde a época do Barão do Rio Branco, o Brasil sempre foi competente na sua política externa. Esses anos de lulopetismo aí realmente demoliram o Itamaraty, ideologizaram o Itamaraty, né? Os embaixadores eram obrigados a fazer quase uma lavagem cerebral, né? Tinha um tal de Samuel lá, o secretário, não esqueci o sobrenome dele, nem quero lembrar, de um cara de péssima cabeça. Deixa quieto, mas enfim, eles praticamente demoliram o Itamaraty, ainda criando com aquele outro Marco Aurélio um ministério paralelo, e o Brasil sempre foi competente em política exterior, né? E jamais, né? Os bolivianos iam levar uma refinaria brasileira em La Paz se fosse em outras épocas, né, que o Brasil tinha uma liderança, o Brasil era respeitado, né, na América Latina, principalmente. Mas, enfim, e tem uma coisa também que eu gosto muito do Itamaraty, porque é o primeiro ministério, ou o único, talvez, que seja gay-friendly, né, isso é muito importante. Probleminha aqui na comunicação agora no final do Madureira. Ô, Vera, e a liderança do governo? Ô, Patrick. Oi, Andreasa. Não, só para, antes de mudar de assunto, falar do Aloysio ainda, o pessoal não o perdoa pelo seu passado de guerrilha comunista no Brasil, né? Na época da ditadura. Muito ligado ao Marighella, o que para mim é um motivo de grande desconfiança, eu também não o perdoo por isso. O Vera, ele assumindo o Ministério das Relações Exteriores, a liderança do governo ficaria com quem? Já tem alguma definição? O PMDB vai querer de volta, né? Vai querer esse cargo porque o PSDB está ganhando muito espaço, está pondo as manguinhas de fora no governo e os PMDBistas não estão gostando disso. A ideia antes era pôr o Jucá, mas ele se queimou bastante na semana passada com toda aquela falação, suruba pra cá, briga com Moreira Franco pra lá, então não deve ser ele. Assume interinamente um senador do PMDB e depois deve ser designado em definitivo, mas o PMDB tá com a vaga com a mão nessa taça aí.